Existe uma aranha no Texas e em outros lugares dos Estados Unidos chamada aranha dourada dos jardins, também chamada de aranha zíper, porque no meio da teia ela faz um desenho característico que parece um zíper. Trata-se de uma aranha notável, temos uma criação delas, quer dizer, elas vivem no nosso jardim e nós as observamos, alimentando-as com gafanhotos e grilos. E essas aranhas constroem 7 tipos de teias. Uma dentre os tipos de teia não é grudenta. E é nesta que elas correm para pegar insetos. Outro tipo de teia, que é grudenta, que prende insetos. Essas teias não são pequenas. A aranha de jardim, uma fêmea adulta, pode fazer uma teia de 60 centímetros. Elas ficam a menos de 10 centímetros do centro e fazem coisas muito interessantes. Se você chegar perto, quando estão quietas na teia, às vezes elas farão a teia vibrar como um trampolim para ameaçar. Elas estão dizendo: afaste-se de mim, eu não quero você assim tão perto. Então, quando o inseto se prende, elas correm até ele e enrolam camadas de teia, rodando o inseto, envolvendo-o completamente, não só com fios finos. Isso é fascinante. Elas podem controlar isso, elas sabem, preciso de uma teia fina para essa tarefa, ou um cordão mais forte para outra, ou uma teia colante para aquele outro trabalho. Elas sabem o que fazer. Algumas, logo ao nascer, ainda filhotes, na verdade, a fêmea põe de 30 a 55 ovos em uma bolsa. Outro fato interessante, ela constrói essa bolsa de ovos com um tipo diferente de teia. Ela tece a pequena bolsa e a envolve com uma teia sedosa. E termina tudo com um pequeno fio de cor marrom. Portanto, ela tem cores diferentes de teia. E ela enche a bolsa com ovos, mas não por cima, e sim pelo fundo. Ela vai à parte de baixo e enfia os ovos para cima. E aí, cada um dos ovos é pulverizado com um pó fino, que ela mesma produz dentro dela, de modo que não grudem uns nos outros. Depois de empurrar todos os ovos para dentro, ela fecha o fundo. Às vezes, ela faz a bolsa no outono. Hoje mesmo eu vi uma dessas no jardim de casa, e sei que as pequenas aranhas nascerão na primavera. Por isso a bolsa fica ali durante o inverno. Às vezes, ao nascer, as aranhas resolvem: eu quero ir para Acapulco. Eu não sei o que elas pensam, mas o fato é... E elas tecem umas fitas de teia e esperam o vento passar. Quando ele sopra, elas abrem as teias e o vento as leva. Elas já foram vistas a 4.500 metros de altura. Já foram monitoradas por 2.500 quilômetros de voo. Isso é fascinante. Como uma aranha pode decidir: hoje eu vou viajar, vou lançar minha teia porque eu quero ir para outro lugar. E é assim que elas se espalham. Outra coisa interessante. As aranhas crescem dentro de uma espécie de casca, que não cresce com elas. Portanto, precisam sair. Se não saírem, elas morrem. E como elas saem? Bom, dentro delas existe um dispositivo que produz exatamente o solvente que elas precisam. É o líquido exuvial. Num certo dia, as aranhas espirram esse fluido num certo ponto da casca e tem que ser o lugar certo. O fluido dissolve a casca formando o alçapão. Elas abrem o alçapão, se espremem para fora e já começam a fabricar outra. Esse processo se repete várias vezes durante seu crescimento. Espere um pouco, vocês dirão. Se a evolução existe, como a aranha poderia desenvolver a capacidade de produzir esse fluido para dissolver a própria casca? Tem que ser o fluido certo para dissolver a casca. Tem que ser aplicado no lugar exato ou a aranha não escapa. E tudo isso deve acontecer no momento certo, ou a aranha morre dentro da casca. Sobrevivência do mais apto. As aranhas de jardim não deveriam existir. Há gente que gosta de matar essas aranhas. Mas eu acho que elas devem viver. Elas comem insetos nocivos e outras coisas. São bonitas e interessantes de olhar. Assim Deus fez essas criaturas e a sua criação, para que sejam estudadas, com cuidado, pois admirando e aprendendo com sua criação, agradeceremos ao Criador e daremos glória por sua criação, e é assim que devemos estudar as obras de Deus.